Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia a Deus. Eu já quero render graças ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui para engrandecer o seu santo nome, aleluia, louvar o seu poder e o seu amor sobre a mim, sobre a tua vida, aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor, o nosso Deus, aleluia. Ele nos concede mais essa bênção, aleluia, de estarmos aqui para engrandecer o seu santo nome, para decretar que Ele é Deus sobre a nossa vida, para dizer que sem Ele nós não somos nada, sem a sua presença nós não chegamos a lugar nenhum. Somos totalmente carentes e necessitados, aleluia, da presença do nosso Deus nas nossas vidas. O Senhor Jesus que guarda as nossas casas, guarda as nossas famílias, coloca projetos, aleluia, sobre as nossas vidas, decreta propósitos, aleluia, Deus, conforme o seu querer e conforme a sua graça. Aleluia. Que louvado, engrandecido e exaltado seja o nosso Deus. Porque por Ele, para Ele é que são todas as coisas. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus ele já possa tocar no teu coração na noite de hoje. E que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo ela possa frutificar nos nossos corações. Aleluia. Amada igreja, louvado seja o nome do Senhor. Já quero saudar com a paz do Senhor a irmã Tamires, que apareceu por aqui. Jesus te abençoe. A você, a sua casa, a irmã Saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos esperar mais um pouco para que os demais irmãos que vão chegando aí na live, aleluia a Deus, glória seja o nosso Pai, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus ele possa falar conosco essa noite. Amém? Nós precisamos ouvir a voz do nosso Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Como nós costumamos sempre falar, bom seria que a igreja estivesse reunida. Aleluia. Temos orado a Deus pedindo para que esse momento dessa pandemia venha passar o mais breve possível. No dia de amanhã, as regras do decreto elas apertam um pouco mais. Aleluia a Deus, aqui no Ceará. Louvado seja o nome do Senhor. E continuemos em oração, né? Pedindo para que o nosso Deus ele possa tomar providência. Nós acreditamos que Deus ele nos guarda, que Deus ele cuida de cada um de nós. Nós cremos em toda a proteção que Deus ele tem para as nossas vidas. Aleluia. E nós sabemos que é necessário crer nessa proteção e também é necessário ter prudência nesse momento. Vamos orar, amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor Deus de poder, honra e glória, santo, justo e fiel. Senhor, já quero render graças a Ti por mais um dia na Tua presença. Senhor, eu quero Te louvar, quero te agradecer, quero Te engrandecer, Senhor,
Porque sem ti, meu Deus, eu não sou nada, Pai, nós não somos, ó Pai. Sem a tua presença, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Meu Deus da glória, nós somos carentes e necessitados do teu amor, Senhor, do teu direcionamento, ó Pai. Ainda mais, Senhor, em momentos de aflições, ó Pai. Em momentos de lutas, ó Senhor da glória, como é o que temos enfrentado, ó Pai. No momento atual, Senhor, no nosso estado, ó Pai, no nosso país, Senhor. No mundo de uma forma geral, meu Deus. Senhor, mas nós cremos, ó Pai, que Tu estás no controle de tudo, Senhor. Nós cremos, ó Senhor, que tudo está, Senhor, dentro do Teu poder, Pai, da Tua autoridade. Na hora que o Senhor quiser entrar com providência, na hora que o Senhor quiser fazer cessar esse mal, o Senhor tem toda a autoridade. Pai, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos na Tua presença, Pai. Nós cremos na Tua promessa, ó Senhor da glória, sabendo, Senhor, que estamos aqui, Pai, de forma passageira, Senhor da glória, porque Tu já foste preparar uma morada no céu para cada um de nós, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu já quero Te apresentar, meu Deus, essa live em Tuas mãos. Senhor, eu quero Te apresentar a vida de cada um, Pai, que vai entrar, Senhor, e as suas famílias representadas, Senhor, nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Que tudo seja, Pai, conforme, Senhor, o Teu direcionamento. Senhor, destapa os nossos olhos espirituais, Senhor. Destapa os nossos ouvidos espirituais, meu Deus, para ouvir a Tua voz, para sentir o Teu toque e para receber mais de Ti, Senhor, nesse momento. É assim, meu Senhor da glória, que eu Te peço e já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Já cumprimento com a paz do Senhor a minha irmã, Girlane. Aleluia. A diaconisa Patrícia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem uma palavra ao seu coração essa noite. Deus, Ele tem um mistério. Aleluia. Não somente para a minha vida, mas para a tua vida. Através da sua palavra. Amém? Eu já convido a igreja, os que já se fazem presentes. Aleluia, Deus. A abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Aleluia, Deus. Atos, capítulo de número 16. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Manifesta a tua vontade, Senhor. Manifesta a tua glória, ó Pai, e o teu querer, Senhor. Nesse momento, Pai. Eu creio no teu mover, Senhor da glória. Atos, aleluia. Atos, capítulo de número 16. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quero despojar de um texto bastante conhecido da igreja. Um texto no qual Deus, Ele fala tremendamente aos nossos corações. Aleluia. Livro de Atos, capítulo de número 16. Aleluia. Paz do Senhor. Auxiliar Kleber. Jesus te abençoe. Meu irmão, você e a sua casa. Aleluia. Atos capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Atos 16, a partir do versículo 16. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Fala conosco, Pai, através da tua palavra. Fala conosco, Senhor da glória, através do teu poder, Pai. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos à leitura. Amém? Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de um demônio de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores.
seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os os pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles. Aleluia, Deus. E os pretores ou magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram que os açoitassem com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os, aleluia Deus, para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão o escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amada igreja, nós vivemos e passamos por tempos difíceis. Olhando para o noticiário de hoje, nós podemos ver que, aleluia Deus, louvado seja o nome do Senhor. O número de mortes no estado do Ceará, se olhar apenas para o estado do Ceará, ele já está chegando em 1.000. Aleluia. E o número de casos, se não me engano, já passou de 16.000 casos da doença. As pessoas estão desesperadas. Muitas pessoas sem saber o que fazer. Muitas com medo da contaminação. Muitas com medo da situação, de não saber do futuro, não saber com o que vai se alimentar, aleluia Deus, não saber como é que vai fazer, aleluia, para conseguir suprir as necessidades básicas da sua família.
É um mal que, se nós formos parar para analisar, aleluia, eu não sei você, mas eu nunca pensei em passar por uma situação igual a que nós estamos enfrentando nesse momento. Mas eu queria te dizer uma coisa essa noite. Eu queria dizer para você que Jesus, ele te ama. Eu queria dizer para você que o mesmo Jesus que te ama, aleluia, é o mesmo que quando João ele está recebendo a visão lá do Apocalipse, aleluia Deus, ele vai ter a revelação de Jesus e ele vai relatar que ele é o Rei dos Reis, que ele é o Senhor dos Senhores, que ele é o Cordeiro, aleluia Deus, que é digno de receber toda a honra, de receber toda a glória. Eu não sei o que é que eu não imagino, aleluia Deus, o que é que se passa na tua mente em meio a toda essa situação de adversidade que nós estamos enfrentando. Mas eu já quero deixar aqui, aleluia Deus, decretado para a minha vida, para a tua vida, para a tua casa, para a tua parentela, para a tua vizinhança, que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo, Ele vai nos livrar, aleluia Deus, através da nossa fé e da nossa prudência também de todo o mal. Que o Senhor Jesus Cristo ele possa já derramar do seu sangue carmesim sobre a tua casa, sobre a casa da tua parentela, para que nenhum mal possa chegar, aleluia Deus, até a tua tenda. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, eu trago como tema, aleluia Deus, dessa palavra, a qual nós acabamos de ler aqui no livro de Atos, capítulo 16, o seguinte tema: firmado em Cristo, direcionado pela fé. Aleluia. Quando nós paramos para analisar o contexto de tudo isso que está acontecendo, aleluia Deus, aqui na história a qual nós acabamos de ler, do apóstolo Paulo e de Silas, alguns podem se levantar e podem dizer: eles estavam fazendo a obra, aleluia Deus, e ainda assim eles foram presos, eles foram açoitados. Deixa eu te dizer uma coisa essa noite, aleluia Deus, durante a nossa caminhada de crente, durante a nossa caminhada de fé, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, vão ter momentos que nós vamos estar orando, que nós vamos estar fazendo a obra, aleluia Deus, e fogo do céu vai descer, espiritualmente falando, e vão ter momentos que nós vamos passar por tribulações, vamos passar por lutas, e é nesse momento que nós vamos entender que Deus ele está forjando o nosso caráter para nos transformar em seres humanos melhores, em cristãos melhores, aleluia Deus, que não estão, aleluia Deus, apenas voltados a fazer o que lhe agrada, mas estão voltados a fazer aquilo que agrada aquele que o comissionou para a grande obra do Evangelho. Ora, quando nós paramos para analisar, amada igreja, a história do apóstolo Paulo, nós vamos entender que quando a Bíblia relata que Estevão ele está lá pregando a palavra do Senhor, Paulo ainda não era convertido. E aqueles homens se levantam contra Estevão a ponto de decretar que eles iriam matar. E a Bíblia vai dizer que um dos homens que estava naquele cenário que consentiu, ou seja, concordou com a morte de Estevão, foi Paulo. Era um homem por nome Saulo, aleluia Deus, que concordou com aquilo. Concordou com o apedrejamento do irmão Estevão. E a partir daquele momento, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos ver que Paulo ele vai se levantar contra a igreja. Porque até então, os seus olhos eles estavam fechados. Ele não entendia ainda o mistério. Aleluia Deus. Os seus olhos espirituais
ainda não tinham sido abertos. O Senhor Jesus Cristo ainda não tinha se revelado de uma forma especial para a sua vida. E a Bíblia vai nos relatar que Paulo, aleluia Deus, ele começa a perseguir a igreja do Senhor. Até que vai ter um momento que ele vai pedir cartas para ir até Damasco, com o intuito de perseguir, aleluia Deus, a igreja. E naquele momento, quando ele está indo com o objetivo, aleluia Deus, de acabar com a igreja, Jesus pega ele no meio do caminho. Porque é dessa forma que Deus faz. Jesus, ele entra na nossa vida, talvez em momentos. Jesus, ele entrou na minha vida. Jesus, ele entrou na sua vida. Talvez em um momento que você talvez pudesse estar assim como Saulo, aspirando ódio no seu coração. Ou até mesmo no momento de angústia. Ou até mesmo no momento em que você não tinha mais amor pela sua própria vida, nem pela sua casa, nem pela sua parentela. Porque quando parece que na nossa vida as coisas vão em um rumo e até certo ponto desgovernado, é nesse momento que Deus ele entra na história. É nesse momento em que Deus aparece para mudar a situação. É nesse momento que Deus ele chega e fala aquilo que é relatado, aleluia Deus, em Provérbios, quando diz, olha, do homem são as preparações, mas o decreto, ele vem de Deus. Deixa eu reforçar mais uma vez, porque só o que nós temos ouvido é notícias. Notícias de um lado, notícias de um outro, em meio à dificuldade que enfrentamos no momento. Do homem são as preparações, são os planejamentos. Ou seja, o homem ele pensa, o homem ele imagina, o homem em alguns momentos até acha que pode decretar alguma coisa, mas a resposta, ela vem do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez os céus e fez a terra. Aleluia Deus. E naquele momento, ali, amada igreja, Paulo ele vai ser pego no caminho quando ele está indo para Damasco. Jesus Cristo se revela para ele. E a partir daquele momento, o apóstolo Paulo, ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus. A sua vida vai ser transformada. E ele vai ter que começar a aprender o seguinte. Ele vai ter que começar a aprender a andar firmado em Cristo. Aleluia Deus. E direcionado pela fé. Mas como assim, pastor? Me explica melhor. Paulo ele tinha todo um pensamento de como ele ia viver. Paulo estudou. A Bíblia fala que ele era poliglota. Era um homem estudado, falava mais de uma língua. Era um cidadão romano. Algumas pessoas dizem que quando Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, o nome dele foi mudado. Na verdade, ele se chamava Saulo de Tarso, mas Paulo era um dos seus nomes. Não é que foi trocado, ele apenas, o Senhor direcionou para que assumisse o outro nome, Paulo, para que ele entendesse que ele é pequeno. Porque só quem é grande é Deus, na minha e na tua vida. Paulo ele tinha todo um planejamento de vida. Ele achou uma coisa e Deus chegou e começou a transformar a situação na sua vida. Aleluia Deus. E é interessante que o mistério do Senhor para a vida de Paulo, ele vai deixar bem claro. Ele vai passar por luta, ele vai passar por tribulação, ele vai passar por provas. Mas tudo que ele vai passar é para louvor e para a glória do meu reino. Aleluia. Assim falou o Senhor Jesus Cristo acerca da história de Paulo. A partir daquele momento, igreja, Paulo ele começa a pregar o evangelho. Paulo ele começa a anunciar com toda a coragem, aleluia Deus, o evangelho do reino. Ele começa a anunciar Jesus Cristo. As pessoas que olham começam a se perguntar, mas esse não é aquele que perseguia? Mas esse não é aquele que condenava? Mas esse não é aquele que procurava matar? Ei, tu é canal de Deus nessa terra. Aqueles que apontam
aqueles que falam, aqueles que planejam, até aqueles que têm raiva quando é anunciado o Evangelho, são esses que o Espírito Santo de Deus quer alcançar através da minha e da tua vida, para louvor e para glória. Aleluia, Deus, do nome dele. Você é uma ferramenta importante na presença do Senhor. Talvez as pessoas que estão próximas de ti olham para você e não te dão nenhum valor. Mas o Senhor que fez os céus e a terra, ele te dá todo o valor. Ele deu a própria vida na cruz do Calvário, para que hoje você possa ter promessa. E a promessa é de vida eterna. A promessa é de que, mesmo em meio a lutas e tribulações que você venha a enfrentar nessa caminhada, em nenhum momento ele vai te desamparar. Em nenhum momento ele vai se afastar de você. Em nenhum momento ele vai deixar de enxergar o que está acontecendo na tua vida. O que está acontecendo, aleluia, Deus, durante o teu caminhar aqui nessa terra. Mas deixa eu passar para chegarmos ao texto que nós lemos. Aleluia. A Bíblia fala, a partir de Atos 16, Paulo está na sua segunda viagem missionária. E Paulo está se preparando para ir para um local, só que ele vai ter um sonho. E no sonho profético, ele vai receber o seguinte direcionamento: passa a Macedônia. Um homem começa a clamar, um homem começa a falar no sonho para Paulo que ele tinha que passar a Macedônia, porque era necessário. Paulo ele tinha todo um planejamento de um lugar para ir, e a partir daquele sonho ele acorda e muda o direcionamento e fala e ele coloca no coração: eu tenho que ir para Macedônia, porque, aleluia Deus, eu entendi que Deus ele quer que eu vá para lá para anunciar o Evangelho. A partir dali, Paulo ele se junta e vai em direção à Macedônia. Ele vai chegar em uma cidade por nome Filipos. E lá a Bíblia vai nos mostrar que ele vai, durante esse percurso, ele vai se encontrar com Timóteo. Algumas pessoas imaginam que em Atos 16 Paulo está sozinho com Silas, mas não está. Paulo ele tá Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, que é quem escreveu o livro de Atos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Paulo chega naquela pequena cidade de Filipos, ele vai começar a anunciar o Evangelho. A Bíblia vai falar que vai mostrar testemunho de uma mulher que vai se converter junto com a sua casa. Vão ser batizadas. E Deus ele começa a fazer aquilo que ele propôs no sonho. Aleluia Deus, que Paulo foi para lá. E ele foi para pregar o Evangelho. Ele foi para lá porque ele precisava ser boca de Deus naquele lugar. E, amada igreja, quando Deus ele nos comissiona para trabalhar e para fazer algo para o seu reino, como eu já disse, vão ter momentos que nós vamos passar por lutas e por provas. Vão ter momentos que as pessoas até as mais próximas de nós, vão virar as costas para a gente. Vão falar que nós somos loucos. Vão falar que nós estamos perdendo nosso tempo. Vão falar várias coisas. Mas o que importa é o que Deus ele colocou no nosso coração. É o que Deus ele colocou na nossa mente. É o direcionamento que Deus ele colocou para as nossas vidas. E é nisso, durante toda a caminhada de Paulo, ele vai entendendo e ele vai aprendendo que, assim como eu e você também temos que aprender, que nós temos que estar firmados em Cristo, para que nós possamos ser direcionados através da fé. A Bíblia vai falar que todas as vezes que eles ficam durante uns dias ali naquela cidade, e vai passar uma jovem com espírito de adivinhação que vai falar: olha, ali são os servos do Deus Altíssimo. E isso ela sendo usada por espíritos imundos, por demônios. Aquilo para tentar tirar o foco. Porque é desse jeito, quando você está buscando a presença de Deus,
coisas vão se levantar para buscar retirar o seu foco. Coisas vão se levantar para tentar te desviar do caminho ao qual Deus ele destinou, aleluia, para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ela passa dias, e passa dias, e passa dias falando aquilo. Até que Paulo ele vai perder a paciência, vamos dizer assim. E ele vai olhar para aquela mulher e vai repreender aquele espírito ruim. Deixa eu lembrar algo para você, que algumas pessoas têm esquecido. Algumas pessoas muitas vezes chegam e falam: pastor, mas está acontecendo isso. Ou pastor, eu estou pensando nisso, e muitas vezes são pensamentos que não são agradáveis. Deus ele te deu autoridade para você repreender no nome de Jesus Cristo. E alguns crentes têm esquecido que Deus ele permite que você repreenda. Tudo que vier se levantar de ruim contra a sua vida, repreenda. O que vier se levantar de ruim contra a sua casa, repreenda. Toda má palavra que for lançada, repreenda em nome de Jesus Cristo, que eu creio no poder de Deus. No momento em que Paulo repreende aquela mulher, os espíritos que davam lucro são retirados. E os homens davam lucro para alguns homens daquela cidade. Eles se irritam e eles se juntam para prender Paulo e Silas. E a partir desse momento começa um mistério. Aleluia a Deus, firmado em Cristo, direcionado pela fé. Eu sei que nós lemos um bom texto dessa passagem, mas eu queria me ater, aleluia, à passagem no versículo 25, que diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aleluia. É interessante que quando aqueles homens chegam para prender Paulo e Silas, eles levam para a praça pública. E ali eles começam a colocar os seus argumentos. E um dos argumentos que eles utilizam é: olha, esses homens estão implementando uma cultura que não é lícita a nós, visto que nós somos romanos. Muitas vezes nós lemos e relemos e lemos de novo essa passagem. E muitas vezes Deus ele fala nos detalhes, que basta que eu e você venhamos a olhar e enxergar com mais atenção. Aleluia. É interessante que, deixa eu reforçar para você, Paulo, ele era um cara estudado. Paulo, ele era alguém que tinha cidadania não somente de judeu, mas também de romano. Aleluia. Para quem está mais ligado, já começou a entender o mistério. Aleluia. Para quem já começou a entender o mistério, já vai fazer a seguinte pergunta: pastor, eu nunca tinha parado para reparar dessa maneira. Mas a pergunta é: se Paulo também tinha cidadania romana, e ali era uma colônia romana, e eles não podiam fazer com Paulo e Silas o que eles fizeram, se Paulo abrisse a boca e falasse: eu também sou cidadão romano. Aí você agora talvez comece a refletir junto comigo: mas por que Paulo não falou nada? Porque se Paulo tivesse, aleluia Deus, dito isso, eles não tinham apanhado, eles não tinham sido açoitados. Nós quando pegamos um pouco da cultura daquela época, nós começamos a entender que geralmente os açoites, eles eram 39 ou 40 chibatadas com varas.
Naquele momento, Paulo poderia abrir a boca e falar: ei, eu também sou cidadão romano. Mas sabe por que Paulo não abriu a boca? Porque tem momentos na minha e na tua vida que nós temos que se lembrar do que Deus falou. E temos que ficar calados. E deixar Deus trabalhar. Pastor, mas eles foram açoitados. Pastor, mas Paulo sabia que naquele momento eles iriam ser maltratados, iriam sofrer. Mas deixa eu reforçar para ti. Onde quer que você esteja, onde quer que você vá, o Espírito Santo de Deus, ele te acompanha. O Espírito Santo de Deus, ele cuida de você. E vai ter momentos que o Espírito Santo de Deus vai dizer para ti: suporta. Vai ter momentos que ele vai dizer para ti: se cala. Vai ter momentos que o Espírito Santo de Deus vai dizer para ti: não faça nada. Deixa acontecer o que é para acontecer. Sabe quando Jesus Cristo ele entra no Getsêmani e ele fala: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Eu creio, amada igreja, que naquele momento ali o Espírito Santo de Deus direcionou a Paulo e Silas para que eles viessem a entender que eles tinham que ficar na deles, calados, e permitir que Deus desse o direcionamento do que iria acontecer naquele lugar. Eu imagino Paulo, no meio daquela acusação, aleluia Deus, ele se lembrando do sonho. Passa a Macedônia. Quando ele se acorda, ele fala: eu entendi que eu tenho que pregar o evangelho lá. Só que o que acontece? Paulo fica calado. O Espírito Santo de Deus está falando contigo nesse momento. Paulo fica calado. E os magistrados, que eram os maiorais, dão a ordem. Ali as suas vestes são rasgadas, como se eles fossem malfeitores. Ali eles são humilhados, em praça pública. Ali eles começam a ser açoitados, maltratados. Louvado seja o nome do Senhor. E eles ficam calados. Firmado em Cristo, direcionado pela fé. Assim é que eu e você temos que andar. Vai ter hora que vai doer. Vai ter hora que a gente vai se incomodar. Vai ter hora que a gente vai chorar. Vai ter hora que nós vamos abrir a boca e falar: eu não aguento mais, eu não suporto mais. Vão ter momentos que você não vai nem entender o que está acontecendo. Mas se você estiver, aleluia Deus, firmado em Cristo e direcionado pela fé, você vai decretar no seu coração e você vai falar: eu estou passando por luta, eu estou passando por prova, eu estou passando por dificuldade, eu estou sendo caluniado, estão se levantando contra mim, a prova é grande, mas nada vai me separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia Deus. Que bênção para mim e para a tua vida. E a partir daquele momento, amada igreja, Paulo e Silas, eles são açoitados. Louvado seja o nome do Senhor. Eles são maltratados. Chamam o carcereiro e dizem assim para o carcereiro: olha, leva eles para o cárcere interior. O cárcere interior, quando nós paramos para entender o cenário de tudo aquilo que acontece, primeiro eles são colocados em praça pública para ser humilhados. Porque o inimigo, muitas vezes, ele vai querer tentar humilhar a mim e a você. E depois eles vão querer nos lançar para baixo. O cárcere significava um lugar como se fosse um porão. Para baixo. E quando eu estava lendo essa passagem, aleluia, eu comecei a lembrar quando Deus ele chega para Jeremias
Ele diz para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu vou te mostrar. Lá tu vai ouvir o que eu tenho a falar. Amada igreja, um cenário está acontecendo. A cena está acontecendo, as pessoas estão contemplando o que está acontecendo com Paulo e Silas. Eu imagino no coração de Paulo e Silas eles falando: Deus está no controle. Deus está vendo tudo. Deus está contemplando tudo o que está acontecendo. Isso não vai fazer com que nós venhamos a desistir. Isso não vai fazer com que a minha fé venha esmorecer. Pelo contrário, é no meio da luta, é no meio da prova, é no meio da adversidade que eu vou crescer ainda mais a minha fé, que eu vou crescer ainda mais espiritualmente. Ei, o próprio Senhor falou para Paulo na carta aos Coríntios: ei, Paulo, entende uma coisa, quando tu tá fraco é que tu tá forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua vida, através da tua fraqueza. Porque o que tu consegue não é pela tua força, mas é pelo poder de Deus, que trabalha na tua vida. É desse jeito. Eu entendo que quando Paulo e Silas começam a descer, e eu lembrei da passagem de Jeremias descendo a casa do oleiro, é como se Deus dissesse assim: olha, tá vendo como é que é o mistério? Você desce e eu me revelo. Você desce e eu te abraço. Você desce e eu falo contigo. Você desce e você vai ver o meu poder. Você desce e você vai se sentir protegido. Você desce e você vai se sentir fortalecido. Você desce e você vai arranjar forças onde ninguém achava que você teria forças para chegar a algum lugar, para conseguir conquistar alguma coisa diferente. E aí eles estão lá. A Bíblia não relata, amada igreja, ao certo horário em que acontece o cenário, em que eles são acusados, em que eles são julgados injustamente, em que eles são açoitados, e no momento em que eles descem, aleluia a Deus, para ser colocado no cárcere. O carcereiro recebe a seguinte ordem: olha, leva eles e prende. Ninguém sabe ao certo tempo que tudo isso levou. Eu imagino que talvez se eles desceram cedo para aquela prisão, eles tiveram tempo para refletir, tiveram tempo para pensar. Talvez se fosse um crente que não está firmado em Cristo e nem direcionado pela fé, eles iriam dizer: esse negócio de ser crente não dá para mim não. Esse negócio de ser crente não tem futuro não. Esse negócio de sofrer pelo evangelho, de sofrer pelo reino, isso não vai me levar a lugar nenhum não. Olha como é que eu tô. Olha a minha vida, como é que está nesse momento. Olha o que tem se levantado. Eu imagino que eles tiveram todo esse tempo para refletir, como certamente que às vezes eu reflito, às vezes você reflete sobre as coisas da vida. Eles poderiam desistir. Eles poderiam, a partir daquele momento, até negar. Mas eles tiveram uma decisão. Eu vou louvar. Eu vou buscar. Eu vou adorar. Pastor, mas como é que pode alguém que está em meio a essa situação toda conseguir louvar, conseguir adorar? Quando você está firmado em Cristo e direcionado pela fé. Espiritualmente falando, nada te impede. Nada te impede de adorar ao Deus poderoso, ao Deus maravilhoso.
ao Senhor da glória, aquele que te dá vida, aquele que te sustenta, aquele que guarda a tua casa, aquele que é tudo na tua vida. Ele que está com você nesse momento, através do Espírito Santo, te consolando, te fortalecendo. Ele vê as tuas lutas. Ele vê o que as pessoas têm feito. E ele diz essa noite: eu sou teu Deus. Você tem que estar firmado em Cristo, porque aí a tua fé vai te direcionar. Não se afasta da minha presença. Não abre mão da carreira que eu propus para a tua vida. Coisas grandiosas eu tenho a fazer através de ti. Você e talvez as pessoas que te conhecem acham que a tua situação nunca vai mudar, que a tua história vai ser sempre a mesma. Mas não vai. Eu creio no Deus que cura, no Deus que salva, no Deus que liberta, no Deus que transforma, no Deus que transforma choro em riso, que transforma tristeza em alegria, que transforma desespero em esperança. Num Deus que abre um manancial para que nós possamos recomeçar a nossa vida, a nossa história. Aleluia. Como costumeiramente eu faço, deixa eu te falar alguns pontos. O primeiro é um conselho. Só Deus ele conhece a tua luta e a tua dificuldade, mas aguenta firme. Paulo está lá apanhando junto com Silas. Os dois estão apanhando. Eles estão aguentando. Pastor, mas eu estou apanhando tanto, eu queria desistir. Não desista. Aguenta firme. Aguenta firme que toda provação é para edificação do reino de Deus e para crescimento espiritual da tua vida. Ou você acha que Paulo e Silas saiu da mesma forma, com a mesma experiência? Não. Pode ter certeza que eles cresceram ainda mais através daquela experiência. Aleluia, Deus. Você que tem buscado fazer a vontade de Deus, entenda que Ele se responsabiliza. Eu tenho certeza que Paulo tinha isso no seu coração e Silas também. Está se levantando tudo isso contra a minha vida. Mas se Deus está no controle, se Deus mandou eu ir, se Deus mandou eu fazer, se Deus disse que está comigo, Ele se responsabiliza em qualquer situação. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. É interessante, e isso serve de aprendizado para mim e para a tua vida. Entenda uma coisa. Em todas as culturas de deuses que o pessoal inventa, porque é inventado, porque Deus só existe um. Isaías 43:13 fala: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Isaías 40:31 fala que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. É interessante que os deuses que o ser humano inventa, aleluia, sempre o ser humano tem que se prostrar, tem que ir e dar o primeiro passo, mas com Deus é diferente. O Senhor Jesus é quem deu o primeiro passo. Porque verdadeiramente Ele nos chamou. E quando nós achamos que nós estávamos aceitando a Jesus, na verdade, nós estávamos apenas concordando com o propósito e aceitando o chamado que Ele já colocou na nossa vida. É interessante que Paulo está indo para Damasco e Jesus dá o primeiro passo. Ele diz: quem é? E Paulo vai falar: sou eu, Jesus, a quem tu persegues.
Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ali Jesus dá o primeiro passo e transforma a vida de Paulo. Quando Paulo desce para aquele cárcere, aí ele entende que, assim como Jesus primeiro Jesus deu o primeiro passo, depois Paulo entendeu que ele era a vez dele de dar o passo para se aproximar de Jesus. Paulo e Silas, naquele momento, eles falaram: eu tenho que dar um passo para me aproximar de Jesus. E eles começaram a louvar, eles começaram a clamar. E a Bíblia fala que era perto da meia-noite. Talvez a tua vida esteja chegando nesse momento de estar perto da meia-noite. Perto da meia-noite, nessa passagem, representa tempo de mudança. Representa tempo de esperança. Jesus Cristo, ele te chama para que você venha, se você ainda não aceitou como seu único e suficiente Salvador, que você abra o seu coração e que você possa aceitar a todo esse amor na sua vida, porque Ele quer transformar a tua história, Ele quer transformar a tua vida. Se você anda desviado da fé, volta para casa. É como a passagem do filho pródigo. O pai está de braços abertos para te abraçar, para te receber, para dizer: filho, você é meu e eu cuido de ti. Vou te dar vertes, porque tu és o meu filho. Vai ter festa no céu. Talvez você esteja fraco nessa caminhada. E nesse momento que se aproxima de perto da meia-noite, é o momento em que você vai começar a clamar para que toda a situação ela comece a mudar na tua vida, através da tua fé. Firmado em Cristo, direcionado pela fé. É assim que eu e você temos que andar. Nós somos carentes e necessitados de Jesus Cristo nas nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, qual foi o combustível que Paulo e Silas usou naquele momento? A cruz. A cruz ela tem que estar presente na minha e na tua vida, a todo momento. Porque quando lembramos da cruz, lembramos de Jesus. Quando lembramos de Jesus, lembramos que nós não podemos fazer nada, mas Ele pode fazer tudo. Porque se tem uma palavra que Ele desconhece, é impossível. O nosso Deus, Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Não há impossível para o nosso Deus. Ele é tremendo, Ele é grandioso, Ele é majestoso, Ele é maravilhoso. Aleluia. É interessante que quando Paulo e Silas começam a clamar, começam a louvar, perto da meia-noite, algumas pessoas podem pensar assim: não, mas o objetivo era libertar Paulo e Silas. No mistério de Deus, naquele momento. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que nós vamos entender apenas depois. O mistério do Senhor. Na verdade, o que é que eu entendo? Aleluia, Deus. Eu pensei, e você pensava, que a libertação era para Paulo e Silas. Mas naquele momento, naquela prisão, quando eles começaram a clamar, quando eles começaram a louvar, Deus estava direcionando aquele momento, aleluia, para que o carcereiro fosse liberto. Para que os presos que estavam ouvindo, eles louvando e clamando, também fossem libertos. Porque a Bíblia fala que os presos escutavam o que eles estavam fazendo. Aleluia, Deus.
A Bíblia fala, amada igreja, eu vou correr para finalizar. A Bíblia fala que enquanto eles faziam isso, houve um terremoto naquele lugar. É interessante que o terremoto serviu para quebrar aquilo que os prendia e para derrubar as portas da prisão. Eu decreto em nome de Jesus Cristo, pelos olhos da fé, que o Espírito Santo de Deus, ele vai entrar com um terremoto na tua casa, com um terremoto na tua vida, mas é um terremoto que vai trazer bênção, que vai trazer milagre, que vai trazer libertação, que vai trazer conversão, que vai trazer cura, que vai trazer a visão celestial para a tua vida e para a tua casa. E tudo aquilo que era negativo, que era contrário, Deus vai transformar em bênção. Deus vai transformar em milagre. Deus vai transformar em testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, aleluia, que Deus ele faz dessa forma, na minha e na sua vida. Deus ele faz dessa maneira. Amada igreja, tenho 4 minutos e aqui eu já encerro. Aleluia, Deus. Rogando a Deus que, assim como foi o tema dessa mensagem, que você esteja firmado em Cristo e direcionado pela fé. Porque é assim que nós temos que andar. Que o Espírito Santo de Deus ele possa te guardar, não só você, mas a sua casa, a sua família, os seus parentes. Que nada venha faltar. Que o Senhor possa fortalecer o que está fraco, levantar o que está caído. Aleluia, Deus. Que Ele possa fazer aquilo que nem eu nem você podemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Que haja a presença de Deus multiplicada na tua casa. E que as bênçãos, aleluia, Deus, não faltem. Que você tenha uma noite de sono abençoada na presença do Senhor. E que a sua vontade seja adorar ao nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, informação importante, amém? Tínhamos concordado que amanhã nós iríamos para a igreja para ministrar a Santa Ceia das pessoas que não cearam no domingo. Porém, em virtude de toda a mudança no cenário local, aleluia Deus, eu estou cancelando nesse momento, não vamos ter condição de ir. Quando eu fui buscar a minha esposa hoje na Guanambi, já estava tendo blitz, eles não estão permitindo, aleluia Deus, o livre acesso para transitar. E por questão de cuidado, nós não vamos, aleluia Deus, estou desmarcando agora, amém? No grupo da igreja, eu vou passar as informações de como vamos fazer para entregar a Santa Ceia das pessoas que não cearam. Amém? Glória a Deus. Que Jesus ele possa te abençoar, possa te direcionar. Louvado seja o nome do Senhor. Amados da Igreja Pentecostal da União, aqui eu já quero agradecer a todos que entraram. Eu vi até um amigo meu que apareceu há pouco. O irmão estou profetizando. Aleluia. Edmilson. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de todos que entraram nessa live e os que vão ver ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Recado para a Igreja Pentecostal da União. Glória a Deus. Que você, referente à oração, ao clamor da meia-noite, daqui a pouco eu vou passar no grupo a lista, com a escala das pessoas que vão orar em cada dia. Amém? Glória a Deus. Algumas pessoas podem já estar pensando, vixe, mas não mandou ainda, eu vou mandar daqui a pouco no grupo. Vou só conversar aqui com a minha esposa e acertar bem certinho a escala e daqui a pouco eu estou mandando, amém? No mais, o tempo já foi-se embora. Que Jesus te abençoe, a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém, e fique na paz.